Dizem que a gratidão é uma dádiva dos sábios, né? Então, antes da gente abrir a Bíblia, eu quero dizer que eu não nasci sábio e não me tornei sábio até hoje. Mas uma das maneiras que eu tenho de ser sábio, pelo menos por alguns minutos, é agradecer. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu conheci a sala pelo pastor Joaquim, que me iniciou na sala 57. Então, eu sou assim um bebezinho na sala, tenho um mês e pouco de presença na sala e tenho assim amado profundamente, né, as coisas que tenho presenciado aqui, porque eu percebo que é um movimento muito orgânico. Eu vejo tudo acontecendo, eu vejo Deus agindo, Deus está no controle de todas as coisas, Deus tem a sua agenda. Deus permitiu que eu estivesse aqui falando a vocês hoje, porque Deus sabe que isso seria bom para mim e bom para você, diante do alimento que experimentaremos aqui. Eu quero agradecer ao pastor Wagner pela direção, pela sua liderança aqui, por tudo que ele tem feito na sua vida e na nossa também. Já mencionei o pastor Joaquim Silva, né? Professora Mariazinha também, eu tenho uma gratidão muito grande pelo início do meu ministério. Tem uma outra pessoa também, gente, que eu queria mencionar. Vamos desculpar rapidinho. Deixa eu só mencionar o nome do pastor Leidivan Ross, que antes de eu me tornar pastor, o pastor Leidivan Ross, ele foi meu pastor estatal lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Não significa que ele seja velho, tá? Significa que eu comecei no ministério já velho. O pastor Edivan realmente foi um grande exemplo, modelo para mim como pastor, e boa parte daquilo que eu sou hoje, eu dependo exclusivamente dele, primeiramente a Deus, é claro. Agradecer também a Iclei que religiosamente me manda os links todos os dias para que eu esteja aqui, e a Val também, não posso esquecer da irmã Val, que eu recebo sempre orações aos sábados pela manhã. Obrigado, irmã. Muito obrigado de coração. É muito bom saber que tem alguém orando por mim e pela minha família. Eu orei muito a Deus desde o dia em que o pastor Wagner me convidou para que estivesse com vocês, e eu fiquei pensando no tema. Eu pedi a Deus que Deus me mostrasse, pudesse realmente colocar na minha mente o que eu deveria falar nessa manhã. E ele me trouxe uma mensagem que envolve uma palavra que nós estamos estudando essa semana. Essa palavra é fé. A fé é uma palavra muito pequenininha, mas que faz enorme diferença na nossa vida. A fé ela é tão importante que a própria Bíblia traz a sua definição. O apóstolo Paulo, ele apresenta lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, dizendo que a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não consegue ver. É assim que Paulo apresenta a fé. E ele vai mais além, dizendo lá no verso 6, que sem fé é impossível, completa comigo, agradar a Deus. Então, a fé é um instrumento muito valioso, muito importante para a nossa vida. E o objetivo da mensagem dessa manhã é entendermos não o que é fé, porque talvez esse instrumento seja de difícil compreensão para a gente dentro da nossa limitação humana e da nossa finitude de mente. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa manhã é um meandro da fé que envolve entender que ela tem três partes. Ela tem três fases e nós precisamos viver essas três fases da fé em nossa própria vida. Para tanto, eu escolhi um texto que se encontra lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Se você tem a sua Bíblia, se ela está aí contigo, se você puder abrir, eu te convido que você faça isso.
Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Eu queria abrir um parênteses aqui, dizer que eu gosto muito de ler a Bíblia, mas eu tenho, assim, uma parte da Bíblia que ela é a mais preferida para mim, é a parte dos evangelhos. Eu gosto muito de ler os evangelhos. E eu gosto de ler os evangelhos por uma razão especial, porque os evangelhos trazem narrativas que envolvem a vida de Jesus, o ministério de Cristo Jesus. E eu gosto de fazer algo que eu vou contar um segredo para vocês, que é assim, ó, eu tenho uma estratégia quando eu leio a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, e quando eu pego histórias como essas que encontramos nos evangelhos, depois de lê-la, eu gosto de fechar os olhos, eu gosto de imaginar a cena que eu li, entendeu? Então eu desenvolvo a minha imaginação fechando os olhos e eu fico assim pensando como é que aconteceu aquela cena que eu acabei de ler. E Deus vai me falando muito através disso. Funciona para mim, não sei se vai funcionar para você, mas é muito bom. Eu vou criando todo um cenário. E lá no versículo 11, acompanha comigo o texto, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, ou seja, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E o verso 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E o verso 19, é o último verso, se completa, onde Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fiquemos até aqui. Essa é uma história maravilhosa, uma história que nos traz grandes lições para a nossa vida. A Bíblia fala de Jesus andando por uma região que ele não deveria estar, pelo menos como judeu, não. Nós estamos falando que Jesus estava entrando por um caminho que envolvia uma divisa entre a região da Galileia e a região de Samaria. E por que você está dizendo, pastor, que Jesus não deveria estar ali? Bem, diante da lei dos homens, né, dos preceitos humanos, Jesus, como judeu, não deveria andar pela região dos samaritanos. Havia um preconceito enorme entre os dois povos. Havia um preconceito religioso, um preconceito cultural, um preconceito étnico, e um povo, o judeu, não suportava o samaritano, e o samaritano também não suportava o povo judeu. Sabe, Jesus ele não se prende aos dogmas humanos. Jesus não se prende às crenças dos homens que não fazem sentido. Jesus ele foi, e ele teve contato em muitas partes da Bíblia com os samaritanos. Eu não sei se, em certo sentido, você já recebeu alguma forma de preconceito, alguma forma de rejeição. Muitas vezes Jesus, como judeu, entrando em tais terras, ele deve ter recebido esse tipo de sentimento. Mas Jesus era superior a tudo isso. Na verdade, Jesus, como Deus, tinha a sua agenda. E a agenda de Deus sempre está acima da agenda
do ser humano, ele está sempre acima da tua e da minha agenda, daquilo que nós queremos. E Jesus tinha propósitos e ele entra naquela terra e diz a Bíblia que quando ele vai a uma aldeia, um grupo de homens agora que se tornam protagonistas dessa história, eles se aproximam de Jesus, se aproximam até um certo limite, até o limite do que a lei permitia, porque a Bíblia menciona que aqueles homens, aqueles 10 homens, eles eram leprosos. Quem eram os leprosos, pastor, nos tempos de Jesus? Eram as pessoas mais rejeitadas de uma sociedade. A lepra era uma doença terrível. Continua sendo terrível ainda nos nossos dias, mas ela é controlável, ela é até curável. Mas nos tempos de Cristo não era assim. As pessoas entendiam que uma pessoa acometida de lepra era uma pessoa amaldiçoada, e amaldiçoada por Deus. Esse era o pensamento errado que o ser humano tinha nos tempos de Cristo. O leproso era rejeitado, completamente rejeitado, rejeitado por todos. As pessoas tinham medo porque a lepra era uma doença contagiosa. E a partir do momento em que alguém se tornava leproso, ele era completamente jogado para fora do convívio da sociedade. O leproso, ele era separado da família, separado dos amigos, ele era separado do seu trabalho, do convívio geral com as outras pessoas. Ele deveria viver somente com outros leprosos. Durante esses 2 últimos anos, nós talvez pudemos experimentar um pouquinho do que o leproso experimentava no tempo de Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? Durante esses 2 anos, esses 2 últimos anos, nós experimentamos uma quarentena, né? E eu sei que não foi fácil para todo mundo que está aqui. Não foi fácil para mim. Nós tivemos que nos reinventar. Aliás, mesmo diante das desgraças, Deus estabelece bênçãos. E eu sei que a Sala 57 é fruto exatamente de uma bênção que Deus tira em meio à tragédia, que foi a pandemia. E durante esse período, nós fomos obrigados a viver uma quarentena. Mas entendam aqui, aqueles homens leprosos, rejeitados por todos, eles não viviam uma quarentena, eles viviam uma quarentena. Ou seja, era uma quarentena para sempre. Se foi difícil para você ficar isolado por algum tempo, imagina aqueles homens que eram condenados a ficarem isolados para o resto da vida. A história diz que esses homens, eles chegaram até Jesus, mas eles não se aproximaram de Jesus, porque eles sabiam qual era a lei. Eles sabiam que não deveriam se aproximar de pessoas que eram saudáveis. E eles, então, de longe, eles começam a clamar: Mestre, tem compaixão de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. Aqui vai o primeiro nível de fé. E talvez seja um nível em que todos nós desenvolvemos. Todos nós. E quando eu digo todos nós, eu estou dizendo até aqueles que aparentemente não professam alguma religião. Como assim, pastor? Bem, quando a gente fala de fé, normalmente a gente entende que fé é praticada por pessoas religiosas. Não é esse tipo de pensamento que a gente tem? Mas quando a gente vê na prática, todas as pessoas, independente da sua religião ou não, independente se creem em Deus ou não, elas têm alguma porção de fé. Porque fé é crer, é esperar naquilo que você não vê. Vou dar um exemplo para você. Imagine um ateu, alguém que se declara descrente em Deus.
aquele que diz publicamente, Deus não existe. Imagine que essa pessoa, ela é acometida de uma doença gravíssima. E é claro que ela vai alimentar a esperança de uma cura diante da sua doença, porque se tem algo que Deus colocou em nossa vida, é a vontade de viver. É a intensa vontade de viver. Ninguém quer morrer. Então, esse ateu, com certeza, em algum momento, ele vai desenvolver a fé na sua cura e ele vai crer, não em Deus, que Deus vai curá-lo, mas ele vai crer que a ciência, que os médicos podem encontrar a cura para a sua doença. Você está entendendo? O primeiro nível de fé significa acreditar. Acreditar em alguma coisa, acreditar em alguém. Todo ser humano precisa desenvolver essa fé, esse nível de fé, porque esse nível de fé está atrelado ao combustível da nossa vida que se chama esperança. Ninguém vive muito tempo sem esperança. Ninguém vive muito tempo sem esperança. Aqueles homens, eles clamaram. E eles clamaram a Jesus porque eles haviam desenvolvido em sua vida esse primeiro nível de fé em crer em alguém, em crer em alguma coisa. E quando eles olharam a Jesus, eles creram que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que poderia curá-los. Eles provavelmente ouviram as histórias de Jesus, os milagres de Jesus, que Jesus havia feito, principalmente na região da Galileia, que era muito próxima àquela região ali. E eles, então, acreditaram, olhando para aquele homem, e então clamaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. A Bíblia diz que, na sequência, Jesus olha para eles. Jesus não se aproxima, talvez respeitando, em certo sentido, a própria lei mosaica da época. Mas Jesus, ele olha para aqueles homens à distância e Jesus dá uma ordem, dá um imperativo àqueles 10 homens, aqueles 10 homens sofredores. Isso me chama muita atenção porque Deus nunca fica indiferente ao nosso sofrimento, compreende? Deus conhece a tua vida, Ele sabe quem você é, Ele me conhece antes de eu nascer, Ele sabe daquilo que eu necessito, daquilo que eu preciso para viver. E diante daquilo que você pede, Deus não fica indiferente, Deus para te ouvir e para te responder. E Jesus respondeu àqueles homens de uma maneira estranha, aparentemente para a gente, mas ele respondeu, porque a Bíblia diz lá no verso 14 que de longe Jesus olha para eles e dá uma ordem falando, ide, olha, vão e mostrem, se mostrem aos sacerdotes, vão ao templo e se apresentem aos sacerdotes. Quando eu li esse texto a primeira vez, confesso a vocês, meus queridos, eu estranhei muito. Porque eu até entendo que Jesus não tenha se aproximado daqueles leprosos, volto a te dizer, por razões sanitárias, por questões que envolvem uma lei, e talvez Jesus não quisesse infringir uma lei mosaica que impedia de uma pessoa sã se aproximar de um leproso para não se tornar impuro. Eu até compreendo isso. Mas o que eu não entendo é que Jesus, diferente de outras partes dos evangelhos, quando ele cura alguém, quando alguém clama por uma cura, e Jesus vai lá, ele ora, ele impõe as mãos, ele clama por aquelas pessoas que necessitam serem curadas por ele, e em nenhum momento Jesus faz isso. Você percebe isso no texto? Jesus ele não impõe as mãos,
ele não faz uma oração por aqueles homens, ele não declara que aqueles homens foram curados, ele simplesmente dá uma ordem. E qual foi a ordem dele? Vão, provavelmente, ao templo e procurem os sacerdotes. Se apresentem aos sacerdotes. Por que se apresentar aos sacerdotes? Vamos entender um pouquinho. Os sacerdotes, naquele tempo de Jesus, eles desempenhavam não somente um papel religioso e espiritual ao povo. Os sacerdotes, eles tinham uma outra função, uma função civil e social. E qual era essa função civil e social? Os sacerdotes, eles declaravam, eles constatavam a cura de determinadas doenças que causavam um grande perigo para a sociedade daquela época. Então, o sacerdote, ele tinha uma função não somente espiritual, religiosa, mas ele tinha uma função, vamos dizer, também sanitarista, entendeu? Ele era como um fiscal sanitário. E quando alguém, então, se sentia curado, principalmente pela lepra, que era uma doença altamente contagiosa e perigosa, quando alguém se sentia assim, eles deveriam ir aos sacerdotes. E o sacerdote, então, era a única pessoa que dava um laudo atestando que aquela pessoa realmente estava livre daquela doença, e aquele laudo, então, abria as portas para que aquela pessoa retornasse ao convívio social. Por isso que Jesus dá a ordem: saiam e vão e procurem os sacerdotes. Agora, nesse aspecto, eu encontro o segundo nível de fé. O primeiro nível de fé qual é? É aquele nível que todos nós temos, ou seja, todos nós precisamos crer em alguém ou em alguma coisa para vivermos. Mas o segundo nível de fé foi experimentado por esses homens, e o segundo nível de fé é o fato de que, ao clamarmos algo a Deus, nós já acreditamos que já recebemos a resposta de Deus, mesmo que essa resposta não seja visível aos nossos olhos. Como assim, pastor? Ainda não estou entendendo. Você não entendeu? Aqueles homens não questionaram a ordem de Jesus, entende? Aqueles homens procuraram Jesus e clamaram, pedindo por cura. E quando eles ouviram a ordem de Jesus, voltem e vão ao templo e procurem os sacerdotes, se apresentem a eles, a esses homens, entendam, quando os leprosos obedeceram à ordem de Jesus, eles já automaticamente acreditaram que haviam recebido a bênção de Deus. Mas a cura não foi imediata. E eu fico imaginando exatamente essa cena. É nessa hora que eu falei para os irmãos, é a hora que eu fecho os olhos e eu crio a cena na minha cabeça. E pensa um pouquinho. Experimenta agora fechar os seus olhinhos e pensa nessa passagem onde os 10 homens vão de Jesus ao templo em busca da presença dos sacerdotes, e nesse trajeto a Bíblia diz, no verso 15, que enquanto andavam em direção aos sacerdotes, eles eram curados. Você já imaginou isso? Feche os olhinhos e pense nesse momento, os 10 homens andando, e a lepra ela deformava fisicamente as pessoas, entende? Ela deformava não somente no aspecto de manchas que havia na pele daquelas pessoas, deformava a periferia, as pontas do nosso corpo, deformavam os dedos das mãos, dos pés caíam. Imaginou? A pele apodrecia, a orelha caía, nariz caía, tudo era deformado. E na medida que aqueles 10 homens foram andando,
Eu fico imaginando a cena de um olhando para o outro e talvez um leproso dizendo assim: fulano, você não vai acreditar, mas fulano, você não tinha a orelha direita, fulano. Bota a mãozinha na tua orelha, olha só, a tua orelha foi restaurada, homem. E talvez o outro dissesse assim: rapaz, dá uma olhada nas tuas mãos. As tuas mãos eram tortas. Você não tinha os dedos. E olha, a tua mão está renovada. Ou seja, na medida em que aqueles homens foram ao templo procurar os sacerdotes, a cura divina ia acontecendo. Aqui está o segundo nível de fé. E para o segundo nível de fé, não são todos que desenvolvem, apenas alguns. Por quê? Porque o segundo nível de fé envolve acreditar, crer que aquilo que você pede, Deus lhe dá, mesmo que você não veja a resposta de forma imediata. Entende? Quando você, Deus, o teu pedido nunca volta vazio. Nunca volta vazio. Deus sempre responde às nossas orações. E aqui vai um detalhe. O primeiro que você já sabe. Deus tem diferentes maneiras de nos responder. Às vezes ele responde com sim, você já ouviu falar disso. Às vezes ele diz um belo de um não, porque ele sempre vai buscar o melhor para você e para mim. E às vezes ele diz, calma, ainda não é o momento. Deus sempre responde. Sempre vai responder você. Mas sabe qual é o problema dessa história? Da resposta de Deus? O problema não está em Deus. O problema está na gente. Porque muitas vezes a resposta que Deus dá não é aquilo que você espera e quer que aconteça. Entendeu? E quando a resposta de Deus não é aquela que você quer, a pergunta que fica é: você aceita? Você aceita ou briga com Deus? Você aceita ou age como uma criança birrenta? O que você faz? Eu quero que você compreenda uma coisa. Porque nessa manhã talvez eu esteja falando para alguém que esteja pedindo uma resposta para Deus. E Deus já tenha te mostrado, por inúmeras razões, a vontade dele e a resposta dele para a sua vida. Mas você não aceita porque não é a sua resposta. Não é aquilo que você quer ouvir. Você está disposto a fazer a vontade de Deus. Sabe o que está por trás de toda a resposta de Deus? Está a tua e está a minha salvação. O que está dentro do plano de Deus é salvar você, meu querido irmão, minha querida amiga que está nos assistindo. Você está entendendo? O que importa na nossa vida é a vida eterna. Infelizmente, como ser humano, a gente só mira a vida desse mundo. E do que vale a vida desse mundo? Pergunto para você. Eu pergunto para você, do que vale a vida desse mundo? Quanto tempo você vai viver nesse mundo? Pensa um pouquinho. Você vai viver quanto tempo? 70 anos? 80 anos? Eu quero chegar a 90. Tem gente que chega a 100. Mas do que vale viver 70, 80, 90, quiçá 100 anos, se morrermos e não adquirirmos a vida eterna? Do que vai valer? Você está entendendo? Do que vai valer? Quando Deus olha para você e para mim, o que está em jogo na nossa vida é a vida eterna. E muitas vezes nós agimos como uma criancinha espiritual. Por que como uma criancinha espiritual, pastor? Não estou entendendo. Criança não pensa muito. Você já foi criança, você sabe. Talvez
Você seja pai e avô, você sabe o que eu estou dizendo. Quer ver um exemplo? Chega para uma criança e diz assim, ó, eu tenho um presente para te dar. Aliás, eu tenho 2 presentes, só que você tem direito a escolher um. Imagina uma criança de 5 anos de idade, tá? Aí você diz, ó, tenho 2 presentes para te dar, só que você só vai ganhar um, você só tem direito a escolher um, e é o seguinte, ó, eu tenho esse carrinho de plástico que eu comprei na loja de R$ 1,99, não vale nada, tá? Carrinho de plástico. E eu tenho essa bicicleta para te dar. Aí você diz para a criança o seguinte, ó, agora você vai escolher entre um e outro, só que tem um detalhe. Se você escolher o carrinho de plástico, você vai levar esse presente hoje, agora, nesse exato momento. Agora, se você escolher a bicicleta, você só vai ganhar a bicicleta no Natal, só em dezembro. Nós estamos em agosto, você vai esperar até dezembro para ganhar a bicicleta. Bem, é inegável que a bicicleta vale mais que o carrinho de plástico. Mas a pergunta que eu faço para você é: qual é o presente que a criança vai escolher? E você sabe a resposta, você como adulto já sabe a resposta. A criança, ela vai mirar o imediato, ela vai querer o agora, mesmo que não valha nada. Ela vai escolher o carrinho de plástico. Por quê? Porque ela quer experimentar é hoje, é agora. A mesma coisa acontece em nossa vida espiritual, você está entendendo? Muitas vezes nós desprezamos o presente maior, mais valioso que Deus quer nos dar, a vida eterna, a salvação, em detrimento de um brinquedo que não vale nada, que é uma porcaria que o diabo entrega para você todos os dias, que nos dá somente alguns minutos de prazer, e a gente troca a vida eterna por minutos de prazer. A gente age como criancinha, espiritualmente falando. Você está entendendo? Aqueles homens correram para os sacerdotes e se apresentaram para eles. Eles estavam curados. Eles creram nisso. Eles desenvolveram um segundo nível de fé. Acreditaram que receberam, sem terem visto visivelmente o milagre. E quando chegaram diante do sacerdote, os sacerdotes constataram a cura, porque Jesus os havia curado mesmo. E aí, diante da constatação da cura, a Bíblia diz que 9 daqueles 10 homens voltaram para os seus afazeres, para a sua vida normal. Sabe, quando a gente lê essa parte do texto, a gente chega até a criticá-los, né? A gente diz assim, mas que absurdo, né? Aqueles homens não tiveram nem a consideração de voltar a Jesus para agradecer, somente um fez isso. Como assim foram curados? Poxa, podiam ter a consideração, né? Dá uma voltadinha lá e diz para Jesus, ó, no mínimo obrigado. Mas eles não fizeram isso e a gente critica. Mas pensa um pouquinho, quem somos nós para criticarmos os outros em suas atitudes? Porque no fundo, pensa comigo, aqueles 9 homens que não voltaram, aqueles 9 homens estavam completamente distantes daquilo que era mais importante para a vida deles. A família, convívio com os amigos, os seus empregos. Durante quanto tempo? Talvez anos e anos e anos. E quando eles vislumbraram a cura e a possibilidade de voltar à vida normal, eles não pensaram 2 vezes. E eles foram correndo. Às vezes a gente age assim. E a gente não tem direito de criticar, porque muitas vezes a gente mira mais nas nossas necessidades físicas do que necessariamente naquilo que precisamos espiritualmente, né? Mas apenas um leproso, ou um ex-leproso, ele voltou para Jesus e ele teve a possibilidade de exercitar o último nível de fé. E qual é o último nível de fé, pastor?
O último nível de fé é o nível da gratidão. 10 eram os leprosos que foram do caminho de Jesus para os sacerdotes. E apenas um ex-leproso, tomou o caminho inverso dos sacerdotes a Jesus, porque desenvolveu o último nível da fé, o nível da gratidão. Aquele homem voltou para agradecer. E aqui vai a última e grande lição para a nossa vida. Verdadeiramente só desenvolve esse nível de fé, o nível da gratidão, quem é salvo em Cristo Jesus. Quem é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Gratidão vem de uma palavra que tem o mesmo radical da palavra graça, que envolve salvação. Quando compreendemos em nossa vida aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo em favor de nós, como não ser grato a Deus todos os dias? Como não ser grato a Ele? Quando a gente vê aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você, e Ele faria só se fosse você, como não ser gratos a Ele? Aquele homem teve a oportunidade, ao desenvolver esse último nível de fé, de se encontrar novamente com Jesus. Você imaginou? Todas as vezes que vamos ao encontro de Jesus, é um privilégio. Eu fico muito feliz quando ouço aqui nessa sala, pastor Wagner, ele fala constantemente que é muito bom a gente orar a Deus. É muito bom. Porque é, é o momento que a gente tem de conversar com o nosso Pai, entende? Conversar com Deus, estar na presença de Deus, é um baita de um privilégio. Aquele homem teve esse privilégio de se encontrar com Jesus novamente, se apresentar a Ele, agradecer a Jesus. Agradecer a Jesus. Quando nós somos salvos, nós desenvolvemos esse último nível de fé, que é a gratidão, mas a gente entende um outro lado também. O lado de que, se somos salvos em Jesus, nós devemos partilhar essa salvação também com outras pessoas. Porque verdadeiramente quem é grato a Deus, ele não guarda as bênçãos de Deus em sua vida para si próprio. Mas eu costumo dizer que nós somos sempre jarros furados. E nós devemos ser esses jarrinhos furados, entendeu? Porque Deus vai enchendo com seu Santo Espírito o nosso jarro todos os dias. Mas esse jarro, que é a tua vida, ele não pode reter as bênçãos do Espírito Santo. As bênçãos precisam fluir para abençoar outras pessoas também. Você precisa ser uma bênção para outras pessoas. Somente desenvolvendo o nível de fé da graça é que a gente consegue chegar a esse nível onde Deus nos usa para abençoarmos os outros. Somente aqueles que desenvolvem o último nível de fé têm a consciência de que nós não estamos sozinhos e nós não podemos ir sozinhos para o céu, mas devemos levar outras pessoas também. Que Deus seja contigo. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Que você possa sair dessa sala para viver um mundo, um dia desconhecido para você, mas conhecido para Deus. Mas que você possa sair daqui com o objetivo de abençoar a vida de outras pessoas hoje. Eu queria orar por você. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia renova a nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos traz para bem pertinho de Ti e nos prepara, Senhor, para que não somente sejamos abençoados, mas que venhamos, através das bênçãos que recebemos, abençoarmos outras pessoas também. Usa-nos, Senhor, com poder. Usa-nos, Senhor. Coloque, Senhor, na nossa frente hoje, pessoas que precisam ser abençoadas por nós. E que possamos ser usados. Coloque as tuas palavras em nossa boca. Coloque os teus pensamentos em nossa mente. E que venhamos a ser simplesmente instrumentos em tuas mãos. Mais uma vez eu te peço, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas faltas contra ti, e limpa-nos, Senhor, com o sangue de teu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Aliás, é no nome dele que pedimos, e direcionamos essa oração a ti, e dizemos amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Meu pastor, a gente podia ouvir um hino, que acho que vai falar o coração deles e vai ainda consolidar esta mensagem. Vamos para um hino que eu separei aqui para você adorar a Deus depois de uma mensagem que falou tão forte ao nosso coração, né? Esses níveis da fé que o pastor apresentou para a gente aqui. Nas tuas mãos entrego o meu viver. Olha que música linda. Nas tuas mãos
Vamos orar mais uma vez, meu pastor? Santo Deus e eterno Pai, requisitando esta última frase desse hino, em tuas mãos descansarei. Eu quero agradecer porque a fé é um dom de Deus. E à medida que nós nos dispusermos na tua presença, usufruiremos de todas essas fases da fé que o pastor Marcelo nos ensinou hoje. Eu quero, Deus, bondosamente colocar a Adriana Matias em tuas mãos. Ela pede oração pela família dela, pois a prima dela, a Lília, acabou de falecer. Enquanto nós estávamos em oração, lá no primeiro momento, ela postou isso aqui no YouTube. E por que eu requisitei esse pedido? Porque é doloroso perder alguém e a fé precisa entrar em ação, trazendo esperança. Como o pastor disse, homem sem esperança morre logo, morre logo. Nos ajuda, ó Deus, a ter essa fé linda, e crer no Senhor acima, primeiro, sempre, em tudo. Que o Senhor seja conosco sempre. Que o Senhor abençoe o pastor Marcelo, Deus, sua família, sua esposa, seu ministério agora como professor, e que ilumine a trajetória dele durante o seu ministério e toda a sua vida como um homem e uma família que aguarda a breve volta de Jesus. Agora vamos conversar um pouquinho com o pastor Arão, que tem um testemunho para dar para a gente, que o Senhor também utilize esse momento para glória e honra do teu santo e eterno nome. Nome precioso de Jesus, nós pedimos, amém. Amém e amém. Meu pastor, 4 coisas para te dizer: eu te amo, eu preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, e pastor, eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, amado? De verdade. Muito obrigado, pastor. Eu sou apaixonado por isso que vocês falam, é muito bom. Eu também te amo muito, viu? E amo a todos dessa sala aqui. Amém, meu pastor. Estas salas, pastor, a sala 57 é uma grande escola, nós consideramos assim, e a base da sala é o ensino, proclamação, ensino e missão, né? Então, nós temos aqui estas 4 ênfases: vida no Espírito, amor incondicional, comunhão, por semelhança, missão atrativa. E essas 4 frases fazem link com esses aprofundamentos que apresentamos aqui. Eu te amo, por meio do Espírito, né? Eu preciso de você para ser feliz, porque o amor incondicional se derrama no outro. Você é a parte visível de Deus, porque você é semelhante, né? Você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, é a parte da missão que atrai. Essas salas linkam com as principais ênfases de ensino da sala. Muito bom. Pastor, eu sou um fã dessa sala incondicionalmente. Tenho divulgado para os meus alunos participarem, tenho dado para eles o link do YouTube. E como está fazendo diferença na minha vida, eu quero que faça diferença na vida dos meus alunos também. Que Deus continue nos abençoando, né? Cada dia, Jesus está muito próximo de voltar e a gente precisa nos preparar. Nós precisamos nos preparar para esse momento que está muito próximo de chegar. E aí, nós vamos passar agora, pastor, uma vinheta que um irmão aqui da sala, juntamente com seu filho, produziu bondosamente para marcar a nossa caminhada, que é esta aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. É isso aí. A sala resume esses princípios. Pastorzão, muito obrigado. Bom dia de aula. Pastor, muito obrigado. Eu vou ter que me ausentar, porque daqui a pouco eu tenho que dar aula. Mas Deus abençoe o restante da programação. Até amanhã. Brigadaço, um abraço nos seus alunos. Tenham um grande dia lá. Valeu. Maravilha, né, irmãos? Que coisa abençoada esse time que o Senhor Jesus tem montado e tem bondosamente nos entregado aqui, pessoas disponíveis para nos ajudar
a coisa que eu mais acho lindo, entre outras coisas, nessa sala, queridos, é que, em momento nenhum, eu, pastor Wagner, chamei alguém, assim como eu fui chamado, todos que estão aqui foram chamados por outras pessoas. O pastor Joaquim vai pregar aqui na sala para a gente, chamou o pastor Marcelo, que agora chama os seus alunos de teologia, e aí essa onda da sala 57 vai tomando o volume que tem. E é assim que a gente cresce. Ei, bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor. E aí, ligado no 220? Rapaz, aqui já estou no 440, pastor. Que benção, pastor Arão. Eu amo o senhor. Acho que o seu estímulo, a maneira como o senhor age, eu gosto demais disso. O senhor é forrado de uma simplicidade muito, muito importante. E eu louvo a Deus por isso, viu, querido? Amém, pastor. Louvo a Deus por isso. Pastor Arão, o senhor é de Araçatuba. Eu nasci em Araçatuba no dia 1º de agosto de 1967, não é? Araçatuba, pastor, é uma cidade no interior de São Paulo, né? Eu fui criado ali. Meu pai chamava Abraão. Olha só, Abraão. 2 irmãos por parte de mãe e na verdade, tinha outros irmãos por parte de pai, né? E como eu lhe falei, pastor, os nossos nomes são nomes assim, lá da região da Arábia, turco. Arão tem um irmão chamado Alabib, e por parte do pai, um que era Araífe. Os outros são normais, né? Mas esses nomes são porque o meu pai, ele era assim, descendente dos árabes, né? Desse pessoal aí. Então, olha, descendência é importante, hein? Os árabes. Uhum. Abraão, nomes. Quer dizer que o resto é normal. Esses nomes aí, tudo é diferente, né, pastor? É diferente Isso, mesmo. diferente. É porque o outro chama Arlindo, né? Arlindo é um nome comum, né? Normal, comum. Normal. Mas os nossos Você aqui era diferente. fez magistério, pastor? Pastor, depois de um tempo lá morando em Araçatuba, eu falei assim, eu quero ser útil, não é? Eu já era adventista e eu quero ser útil, eu vou ser um professor. E fiz, é interessante, pastor, era somente eu e um outro colega, com o restante tudo de mulher. E era complicado, viu, pastor? Era complicado. Por que era complicado? Veja, pastor, teve eles falaram, pessoal, vamos fazer uma excursão. E aí nós vamos para um local aí no litoral. E imagine o senhor, o rapaz que era meu companheiro não foi. E eu falei, eu vou. Pastor, eu sozinho numa casa com 34 mulheres, pastor, eu não aguentei. Eu falei, e adventista, e eles tinham outros costumes, mas superei, estou vivo em nome de Jesus. É muita pressão, né, não, pastor? Ficar no meio Muita de pressão. 34 mulheres sozinho, e tome conversa para cá e conversa para lá, e é celeuma para cá e é celeuma para lá. Meu amigo, encontrar um manual para a gente entender as mulheres. Você vê a grossura do menino. Michel, desse tamanho, o manual para entender. E vou dizer, pode estudar um monte de vezes que não entende. Não entende. E quem é que disse que é para aceitar? Para entender. Quem é que disse que é para entender? Não é para entender, não. O bom é que é diferente, gente. O bom é que é diferente. Imagina se as mulheres fossem iguais aos homens e os homens iguais às mulheres. Não, que graça ia ter. O grande lance, você que está me ouvindo aqui, amigo, quando você fala dessa diferença... Ginevaldo, você para de rir, Ginevaldo. Você para de rir que eu estou te olhando daqui, rapazinho. A grande bênção da diferença é você equalizar as diferenças em Cristo Jesus. Ele é o nosso igual. Ele é o nosso igual. Você tem que permanecer diferente mesmo. A minha esposa é toda organizadinha. Se apagar a luz aqui, ela acha tudo no lugar, tudo no mesmo lugar. Eu perco a chave do carro 5 vezes no dia. Qual o problema? Qual o problema? Uma vez, pastor Arão, ela preocupada com esse negócio, né, dela muito organizada, e eu não tão organizado, porque eu já aprendi a ser organizado, vi um pouquinho mais com ela. Uhum. E um dia, eu percebendo que ela estava incomodada com isso,
coloquei minha esposa dentro do nosso Chevette. Ó, Miriam, 26 anos de casado. Nosso primeiro caso, a Miriam está fazendo 26 anos de casado hoje. Oh, glória a Deus. Arão, e aí ela me arrochando, porque você tem que se organizar e diferente. Aí eu coloquei dentro do nosso Chevette, Raquel, fui para o Parque da Cidade aqui. Cheguei lá e fiz uma proposta para ela, irmã Lore. Falei assim, irmã Lore, para ela, falei assim, ó, vamos fazer assim, eu vou passar uma semana organizadinho, igual você. Eu vou me organizar uma semana. Falei para ela, pastor Arão, tudo que eu procurar vai estar no mesmo lugar, não vou perder nada, uma semana. O rostinho dela brilhou como o sol. Ela falou, ganhei. Uhul! Aí eu falei assim, agora, nesta mesma semana que eu vou me organizar, Juarez, ela estava feliz, Juarez. Quando eu falei, vou me organizar em uma semana, eu falei assim, você vai ter que se desorganizar igual a mim durante uma semana. Quando ela ouviu que ela tinha que se desorganizar, peraí, não. Como assim se desorganizar? Eu não consigo. Então, por que você quer me obrigar a ser organizado como você? Eu não sou desorganizado porque eu quero. Eu fui criado numa casa que tinha 6 pessoas, um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Tudo era de todos. Então, nossa organização funcionava muito compartilhado. Na casa dela era tudo separadinho, cada um tem suas coisas. Era muito diferente. Personalidade, queridos, personalidade, temperamento, isso é individual. O que eu percebi, Arão? Que ser organizado é uma bênção. Então, eu me organizei e tento me organizar ao máximo, porque eu vejo que ela ganha muito com isso. Mas ela tem que entender que, se eu propuser a ela que ela seja desorganizada, é tão difícil para mim me organizar como ela. Então, a gente aprende a conviver com as diferenças, entendendo que nós somos diferentes. Por isso, foi tão difícil você ficar naquela casa, porque é tudo diferente, meu amigo. Tudo diferente, é uma bênção por isso. Não? É verdade. Esse magistério era a maneira que se formava para ser professor, né? Isso, pastor. Nós tínhamos isso, né? Depois veio, na verdade, não é que depois veio, mas para se aperfeiçoar, depois fazia-se a gente falava pedagogia, né? Mas não fui fazer pedagogia, eu fui ali, não dei aula, porque logo em seguida eu fui para sentir o chamado de Deus para poder fazer teologia, então não exercia a minha função no magistério, né? Mas foi uma bênção. Hoje existe a faculdade de pedagogia para aqueles que desejam ser professores, né? Você achou uma semana uma semana santa feita num colégio adventista. Foi onde você começou a estudar a Bíblia e daí você disparou e se converteu e foi batizado na igreja, né? Foi assim que você conheceu o Evangelho. Meus pais não eram adventistas. Um primo meu que morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eles vieram de mudança para Araçatuba. E eles começaram a frequentar o colégio, porque eles eram batistas, mas eles estudavam no colégio adventista lá em Campo Grande. E agora, ao mudar para Araçatuba, eles procuram o colégio. E lá no colégio eles recebem um folheto chamando para irem para a Semana Santa. Eles não foram, deixaram lá, e eu e meu irmão fomos lá, e aí conhecemos a verdade, né, da Igreja Adventista na Semana Santa. E você achou a semana toda e logo depois recebeu um convite para estudar a Bíblia. Terminando a semana, eles vendo o nosso interesse ali, eu e meu irmão, somente nós dois, o Alabib, aí nós fomos convidados para a classe bíblica, aí fomos participar da classe bíblica, né? O pastor notou interesse e esse pastor então veio e quis pessoalmente estar conosco estudando a palavra de Deus. Que legal isso, né? Arão, você era atacante, era da defesa, lateral, meio campo, como é que era? Você gostava de jogar bola? Eu jogava muita bola, na verdade até hoje, né? Se eu não fosse pastor, eu seria um jogador, não sei aonde, né? Mas eu gosto muito, brinco com o pessoal aí,
E na verdade eu jogava, sempre joguei na defesa, né? De vez em quando eu ataco e faço alguns gols, mas sempre na defesa. Por que eu perguntei isso? Porque enquanto Arão ia conhecendo a palavra, ele, ele assistia a igreja pela manhã, ia jogar o Baba da tarde e depois voltava para a Liga, que é o JA de hoje, era Liga, na Uhum. época de... A Verônica, a Verinha vai lembrar disso. Era É. Liga, não era JA, era Liga. E você participava da Liga, mas antes ia sábado jogar o futebolzinho. É interessante, pastor, que havia dois colegas da igreja adventista treinando no time nesse baba que o senhor falou aí, né? No time lá do bairro. E eu achava interessante. Eu ia treinar no sábado e eles não iam. E no domingo eles jogavam e eu não jogava, porque o treino era sábado e no domingo a gente jogava. E eles não iam no treinamento sábado. E aquilo, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Ué, por que, que eles são folgados, né? Não vem no sábado e joga. E eu treino no sábado. E nisso eu ia na igreja, frequentando, estudava. Eu ia até a hora da escola sabatina e depois saía correndo para pegar o treino, não é? E aí então eu participava ali e depois tinha os jogos, né? Lá no bairro. Arão, você faria isso hoje? Não, Jogaria? Não, né? não faria. Não. Porque você amadureceu, né, Arão? Sim, e muito, pastor, e muito. Agora, por que eu estou perguntando isso? Irmãos, nós temos que ter paciência com as pessoas. O pastor Arão é pastor como eu sou, e você é membro de igreja, você que está me assistindo agora, adorando com a gente. Às vezes a gente pega, pastor Arão, as pessoas que ainda estão imaturas em algumas áreas, que demonstram essa imaturidade, e nós condenamos essas pessoas. Nossa, como é que a irmã está fazendo isso? Como é que a irmã está fazendo aquilo? Quando, na verdade, nós deveríamos manter essas pessoas próximas a nós para que elas amadurecessem e deixassem essas práticas que ainda não são adequadas ao Evangelho. Nós, olha aqui, amado, eu e você aqui, ó, nós jogamos fora muitas pessoas por não ter paciência com elas. Mas quando você vê uma pessoa com uma prática inadequada com relação à doutrina adventista no seio da igreja, não vai direto para a correção, não, querido. Não comente nada sobre essa pessoa. Se aproxime, tente entender o que está acontecendo. Veja se a pessoa não entendeu. Veja se é uma fraqueza desta pessoa. Vá lá por baixo dela, assim, ó, e sirva como suporte. Levanta essa pessoa. A gente tem a tendência de expulsar e não de trazer para perto quem está com dificuldade. Pastor, só interrompendo um pouquinho, isso que o senhor falou veio de Deus, sabe? Porque esses dois colegas que eram adventistas que eu mencionei, em nenhum momento, pastor, em nenhum momento eles me chamaram a atenção, eles me criticaram, eles me acolheram. Eles me acolheram. Até hoje eu lembro deles, o Fernando e o Orlando. Eles iam lá, pastor, em nenhum momento eles me criticaram. Eles me acolheram. E isso fez uma grande diferença em minha vida. E faz diferença, Arão. Eu não estou aqui com a ideia da gente passar a mão no pecado de ninguém, de ser conivente, nada disso. Mas as pessoas têm um processo de amadurecimento. Quer ver uma coisa? Estou vendo a irmã Francisca, estou vendo aqui vários de vocês adorando com a gente. Você ainda tem na sua vida aspectos que não são amadurecidos? Tem, não tem? Todos nós aqui temos. Você não gosta que as pessoas tenham paciência com você naquilo que você não é amadurecido? Por que você não tem paciência com o outro que não é amadurecido ainda? Às vezes nós somos muito cruéis, irmãos. Eu já vi, pastor Arão, pessoas em comissão da igreja tratando casos iguais de maneira diferente. Sabe como é que a diferença é assim, ó. Vamos colocar dois jovens aqui. O camarada estava lhe dando o caso de um jovem, e não, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim. Quando o jovem era da família dele, ele mudava a opinião. Uhum. O peso era outra, a medida era outra quando se tratava da própria carne. Ora, trate o outro como da sua própria carne. Uhum.
Trate o outro como parte de você mesmo e você vai ter a devida paciência, misericórdia e graça para que essa pessoa amadureça. Imagina se alguém fosse duro com o pastor Arão. Chegasse no pastor Arão, não respeitasse a imaturidade dele e batesse de frente. Arão não seria um pastorzão hoje. Olha quantas pessoas deixariam de ser abençoadas pela falta de paciência para as pessoas amadurecerem em nossas congregações, irmãos. Nossa igreja tem que ser uma estufa, amadurecer pessoas. Por isso o pastor Arão está aqui hoje, pela bondade de tanta gente, né, pastor? Você faz 2 séries de estudos bíblicos e se batiza, né? Você faz o magistério e aí você tem desejo de fazer teologia. Por que esse desejo veio ao seu coração de fazer teologia, pastor? Então, pastor, dentre os estudos que eu recebi, na classe bíblica, eu e meu irmão, até hoje eu tenho um estudo bíblico, né? Mas o que me chamou a atenção foi o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele tinha uma belina, quem conhece no passado, uma belina azul. O nome dele é pastor Ademir de Oliveira. A irmã Bernadette era a esposa dele e eles iam em casa, pastor. Eu lá em minha casa para estudar a Bíblia. E aquilo, o Espírito Santo foi tocando o pastor com aquela simplicidade, nunca chamou atenção. A gente, assim, era moleque muito bagunceiro, ficava de short lá, eu gostava de jogar bola o dia inteiro. E ele chegava, a gente sentia uma vontade tão grande de estudar a Bíblia. E ele com aquele carinho, com aquela atenção, em nenhum momento, pastor, falou nada dos nossos problemas, a gente comia carne de porco, a gente tinha tudo bagunçado em casa. Em nenhum momento aquele pastor, ele chamou atenção, simplesmente ele ia ali, estudava a palavra, ia para as suas atividades, e aquilo foi tocando no meu coração. Quando o Espírito Santo diz assim, por que não fazer o mesmo que ele? E aí eu senti esse desejo, né? E aí vamos embora. Arão, a belina dele era desse modelo aqui, ó, porque tem gente aqui nessa sala que nunca viu falar dessa tal de belina. Era desse modelo aí, não? Ô, pastor, parece que o senhor pegou a foto dele lá, né? Não sei, igualzinho, pastor. Uhum. É esse aí, né? A belina azul, né, irmão? A belina azul, exatamente. É isso aí. Arão, isso aqui me leva a uma consideração muito grande. Rogério, nosso moderador, Paulo diz assim, ó, de meus imitadores como eu sou de Cristo. O pastor que cuidou do pastor Arão foi o estímulo, o exemplo de Cristo que Arão precisava ter para desejar ser pastor. Ninguém vai para o reino de Deus sozinho, pastor Arão. Uhum. Nós temos que levar alguém. Sabe qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é o seu exemplo, Frank. Esse é o verdadeiro evangelho. É o que pode inspirar ou não inspirar pessoas. Veja, Arão disse assim, ó, por que não fazer a mesma coisa que ele faz? Que tremendo isso, né, Arão? É verdade. Você é a parte visível de Deus, Arão, e é por isso que eu creio mais em Deus, porque você existe. Essas frases estão concentradas nisso que você acabou de falar, Arão. Por que eu não vou fazer a mesma coisa que ele faz? No caso dele, ser pastor. Mas as pessoas precisam querer imitar a gente. Por que eu não sou como o pastor Wagner? Por que eu não sou paciente como a Miriam? Por que eu não sou tão ativo como... Por que eu... Você, irmão, você serve de exemplo. O verdadeiro exemplo é a sua vida, irmão. Quem, Cida Meira? Quem é que segue você, Cida? Hoje está na moda, né, Arão? Quantos seguidores você tem? Ei, você tem que ter seguidor, sim. Esse negócio de vou seguir a Cristo, vou seguir a Cristo. Tá certo, é Cristo, mas a placa que indica o caminho é você, irmão. Que tal fazer o que ele faz? Esse é o caminho. Você tem que ter pessoas que amam você, que consideram você, para as quais você é exemplo delas, para você mesmo não morrer, viu? Porque no reino de Deus, quem não serve de exemplo, está mortinho da Silva. Morto, morto, morto.
Esse cara era uma bênção na sua vida, né? Era a simplicidade dele, o jeito que ele chegava. Você me falou aqui no testemunho que quando você sabia que ele ia chegar, vocês iam lá, tomavam banho, trocavam de roupa, porque o pastor estava chegando, né? Tamanho respeito que ele foi adquirindo da sua família, né? Assim, pastor, e veja, em nenhum momento ele chamou a atenção da gente, em nenhum momento, pastor, sempre foi com amor, pastor. Ele chegava ali, né? A gente já sentia, a gente moleque, pastor, ficava na rua o tempo todo com o chinelão lá. Lembra, pastor? O conga, o bamba, o quichute, né? Nossa, Aí sim, Arão, chega, me deu um gelo na barriga agora, irmão. Aí a gente estava ali, pastor, mas ele chegava assim, pastor, a gente via Deus chegando, né? Não tinha muito comentário, falatório, nada de brigar, simplesmente nós nos arrumávamos. Era Deus chegando, pastor. É E lindo isso, né? Porque ele assim, chamava a atenção por meio da palavra. a A palavra. Bíblia que fazia a correção, não era os olhos dele, não era a altivez, não. Simples, Bíblia aberta, olha aqui, tá vendo, filho? As crianças se arrumavam para receber o pastor. Sim. Hoje em dia o pastor chega aí, senta aí, pastor, senta aí, que É. daqui a pouco eu converso contigo. Espera aí, você chega depois no almoço, naqueles almoços coletivos que tem, e se não chegar na hora, não come não, irmão, porque o povo já... Não, o pastor está chegando, vamos cuidar desse rapaz aí que é uma benção, né? É lindo isso, né, pastor? O exemplo é um poder extraordinário. Arão, você fez teologia e você passou dificuldades para fazer teologia. Você me disse que você não tinha... Você usou bolsa, pagou os seus estudos como bolsista na escola, você ganhou a roupa para ir, o sabonete, você ganhou shampoo, você ganhou livros. Literalmente, você era um rapazinho muito simples, né? E que precisou de muita ajuda para fazer sua teologia. Então, pastor, lá na igreja, quando eu falei que eu gostaria de ir para o colégio, houve aquele estímulo, claro, né? Que bênção, mas houve uma realidade, veja, você tem que pagar, não é só assim não, irmão. Você ir lá só, você tem que fazer vestibular. E como eu tinha esse desejo no coração, eu falei, Senhor, abre as portas. Pastor, olha, vocês aí estudaram no NASP, eu estudei no IAE, pastor, IAE. Eu comecei em 1987 até 1990. E quando eu fui, não tinha condições de pagar. Naquele tempo, pastor, havia a Golden Cross que ajudava os alunos, né? Esse shampoo eu recebi de lá, eles ajudavam financeiramente, eu comprei meus livros, até hoje, esse livro não é encadernado, esses livros brochura, né? Até hoje eu tenho, porque eu falei assim, não, eu quero ser... veja, pastor, interessante que eu fui para ser primeiro aluno bolsista, com um plano de ficar os 4 anos. No segundo ano, eles falaram para mim, você não pode ficar mais aqui. Eu dei um pane, né? Falei, mas o que eu fiz de errado, né? Não, você tem que ir para a comportagem. Eu fui para a comportagem para vender livros, né? E me manter. A família muito pobre, minha mãe não era adventista, meu pai também não era adventista, ninguém da família é adventista, não é? E aí, pastor, onde vem esse amor verdadeiro que nós sempre falamos aqui? A igreja, pastor, me deu tudo, cueca, meia, pasta de dente, escova, pastor, que alegria. Pastor, e eu não tinha certeza se ia ficar, pastor, porque ainda tinha o vestibular à frente. Que, inclusive, você não passa, né? Dentro dos classificados, você passa no 34º lugar, excedendo, quer dizer, Pastor, já tinha formado a quantidade de pessoas que formariam a classe, e o pastor Arão passou como 34º excedente, ou seja, 33 pessoas da classe tinham que desistir para o pastor Arão entrar para começar a estudar teologia. Aconteceu isso, pastor? pastor, incrível, né? Como vocês estão vendo, eu sou de um temperamento assim muito sanguíneo, assim, muito de conversar, assim, e eu falei assim, meu Deus, eu vou orar aqui, Deus vai me atender. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, que os 33 que estão na minha frente desistam. E foi uma oração de fé mesmo, irmãos. Uma oração de fé. E por incrível que pareça, eram 60 vagas, tinha mais 34, eu era o 34 excedente. Eu até fiz a opção, falei, eu vou fazer pedagogia
como a segunda opção, naquele tempo tinha isso, e eu vou, pedagogia. E me inscrevi em pedagogia, e orando, Senhor, que os 33 existam. Pastor, que coisa! Os 33 desistiram, alguns queriam fazer outra faculdade, colocaram teologia como segunda opção. Deus abriu as portas e ali estava eu entrando agora na faculdade de teologia. Bênção pura sem mistura, pastor. Bênção pura. E você já tem quanto tempo, Arão, de ministério? Esse ano completei 32 anos, pastor. Tá 3 aninhos da aposentadoria. Tá aqui contando os dias, né, pastor? 32 anos completei. Arão, mas você vai aposentar novão, né, Arão? Tu vai viver bastante pastor. ainda, rapaz. Que coisa linda. Em nome de Jesus. Pastor, não falei, mas eu tenho 4 filhos, pastor. Então tem que manter essa turma aí, né? Isso é importante. Falando em filho, fale de sua família. Como é que é o nome dos filhos e tal? Bom, eu tenho a minha esposa, a Deise, ela é enfermeira. Às vezes, pastor, eu até saio um pouquinho correndo na sala, né? Não fico até a pipoca. Eu gosto de ficar até um piruá, né? Pipoca, até o piruá. Mas eu não consigo porque tenho que buscar ela no hospital, né? Mas a minha esposa Deise é enfermeira. Eu tenho o Tiago, né, de 30 anos. Eu tenho a Laís, que está aqui comigo hoje, mas ela é casada. A Laís é casada. O Tiago mora no interior. A Laís tem um filhinho chamado Henry, né, de 28, e tem as gêmeas, né, que nós somos os trigêmeos aqui, que fizemos aniversário esses dias aí. Elas fizeram 10 anos, a Ana e a Diana. Então é Tiago, Laís, Ana e Diana, que são as gêmeas, né? E aí essa é a nossa família. E o nome da esposa, repete aí para a gente agradecer. Deise. Irmã Deise, obrigado por ceder o pastor Arão sempre aqui para a sala, que esse cara é um missionário da sala 57. Sim. Uma benção. Arão, estou vendo você aposentado aí, trabalhando muito para Deus ainda, viajando, conhecendo o mundo, representando a sala 57. Daqui a pouco teremos mais um pastor exclusivo para a sala, amigo. Só 3 anos. Que benção, hein, rapaz? Que benção. Em 2021, em março, você entrou na sala e a Fernandinha que mandou o link para você, né? É isso, pastor. Em 2021, até eu conversei com o pastor, foi feita eu fui transferido, né, de uma associação aqui por perto, e eu fui trabalhar no Colégio Adventista. O pastor, assim, de coração, eu sou bem aberto. Eu fiquei assim um pouco triste, sem entender, né, depois de muito tempo na obra, mas não fiquei chateado. Eu sabia que aquele momento seria um momento em que Deus estaria abrindo as portas para eu conhecer algo melhor. Foi nesse momento em que lá no colégio a Fernanda mandou para mim, me conheceu ali e tal, pastor, assista a sala. E pastor, eu fui muito, muito descrente. Eu falei, isso é mais um movimento. É mais um movimento assim, no sentido, olha, esse pessoal é perigoso, não é? Gente falando de saúde e gente falando de Espírito Santo, eita, confusão na certa. Mas eu entrei e foi uma bênção, pastor. O meu ministério foi esse mesmo, de estar em movimento, amar as pessoas. E agora, pastor, Deus fez uma revolução. Todo o meu tempo foi preenchido em fazer classe bíblica. Lá na escola, todos classe bíblica, todos os alunos que eu podia ali, todos. E nesse momento eu vi Deus trabalhando em minha vida. Hoje eu recebi uma frase de uma amiga, ela falou assim, que o Espírito Santo seja o nosso único desejo nessa vida. E foi mesmo, pastor. Porque aí eu comecei a desaguar, não é? Comecei classes bíblicas, comecei a dizer assim, Senhor, obrigado, porque o teu Espírito dirige a minha vida. Gratidão, como o pastor falou hoje, pastor, gratidão de coração. Eu estava triste, assim, preocupado, mas Deus transformou aquela tristeza em alegria. E agora, eu entendi. Eu hoje recebi uma outra frase, pastor. Acredite, nada é em vão. Até mesmo os momentos mais difíceis têm algo a nos ensinar. E Deus enviou-me para a sala 57. Pastor, eu sou do tempo em que eu não conseguia entrar no Zoom. O senhor lembra disso? Há uns anos atrás. Eu ficava ali esperando. O pastor Adevaldo falava assim, esse pastor Arão parece que não dormia. Pastor, eu não dormia mesmo. Eu ficava ali, eu falei, não, eu vou ter que entrar, eu vou ter que entrar, vou ter que entrar. E hoje é gratidão, pastor.
porque Deus me usou e me usa para realmente desaguar na vida das pessoas. Arãozinho, quando você fala assim, ó, gente falando de saúde, gente falando do Espírito Santo é bucha. É porque, queridos, infelizmente, há um grupo de irmãos, e aí eu não julgo ninguém, eu julgo a mim mesmo, mas que, infelizmente, pela maneira como tratam a área da saúde, marginalizam a área da saúde. Uhum. E há alguns irmãos que não julgo ninguém, a mim mesmo julgo, que tratam o tema do Espírito Santo também de maneira inadequada e que marginalizam a questão do Espírito Santo com grupos dissidentes, enfim, uma teologia contrária à teologia adventista a respeito do Espírito Santo, que deixa, toda vez que a gente ouve sobre saúde e sobre o Espírito Santo, a gente levanta as anteninhas que pode vir problema daí, como já vieram outras vezes. Uhum. Por isso, a grande maioria, pastor Arão, entra na sala 57 com as anteninhas ligadas. Sim, Deixa eu ver o que está acontecendo tá aqui. acontecendo. Uhum. Né? Aí, eu aconselho você que está entrando a primeira vez, entra e fica uma semana, tá bom? Pelo menos uma semana, para você ver a linha de repetição da sala, sua filosofia, seus ensinos teológicos. A sala é absolutamente adventista do sétimo dia, absolutamente alinhada à estrutura administrativa. Estive com o líder da divisão sul-americana por 1h30, o pastor Stanley me recebeu em seu escritório, conversando e dando satisfação ao meu líder. O pastor Stanley é o meu líder, então fui lá prestar satisfações para ele do que a sala 57 foi uma benção. A gente está agendando para ele fazer outra mensagem aqui na sala. Estive com o meu secretário da placa, o pastor Jean, com o pastor Max, que é o meu presidente, com o pastor Alijofran, conhecedor da sala 57 também, líder da minha união. A sala 57 é uma estrutura absolutamente alinhada administrativamente e teologicamente. É adventista do sétimo dia, eu vou dizer isso aqui para confirmar no coração daqueles que, como pastor Arão, entram olhando os cantos para ver se tem alguma coisa errada por aqui. Fica e você vai receber a sua confirmação. Pastor Arão, eu queria que você falasse sobre as mudanças, porque é muito importante para mim isso aqui agora, pastor Arão. Porque assim, ó, um pastor, o senhor tem 33 anos de 32. 2 anos de sala. E o senhor disse que a descoberta a respeito do Espírito Santo, o senhor já era ativo na obra, mas agora Sim. ativou de vez. Qual foi a mudança, pastor, que aconteceu na sua vida? Quais foram as mudanças quando o senhor entrou aqui na sala? Pastor, a gente, mesmo com tanto tempo de experiência no ministério, a gente se torna uma pessoa que seguindo as rotinas. O senhor sabe disso, a gente tem as regras para sair, não é? Tudo, tem toda a questão administrativa. Mas eu sempre pensava assim, meu Deus, está faltando alguma coisa. E a mudança vem, pastor, justamente no momento em que eu estava muito triste no ministério, não é? Assim, sem compreender alguns porquês. E Deus falou assim, acalma, meu filho, acalma porque eu vou te usar na minha obra. E pastor, eu recebi agora há pouco aqui, que estou aqui acompanhando, como foi para mim uma alegria poder, na verdade, desaguar sobre a vida das pessoas. O senhor se lembra quando eu fui até o Pernambuco para fazer o batismo ali, da irmã Marlene, nós oramos por ela. Eu sinto uma alegria tão grande que a sala para mim se tornou uma família. Veja, a Esther, o João Batista, não é? Nossa, que carinho que eu tenho. Eu estou mencionando. Eu tenho um amigo que está agora, pastor, que eu sempre mencionei, o pastor José Carlos. Ele é o meu amigo. E eu tenho um ministério, pastor, que eu estou fazendo um trabalho com os pastores, para que eles estejam e vejam que é bom. Então, Deus transformou tanto a minha vida, pastor, a ponto de eu poder ser útil para ajudar as pessoas. E eu faço um trabalho eu sou intercessor, eu sou um moderador, eu mando os links, eu tenho meu quarto de guerra, eu atendo as pessoas, eu visto a sala. Às vezes eu vou jogar bola, pastor, com a camisa da sala. Eu vou viajar, o pessoal fala assim, mas para quê? Eu tenho que levar. Esses dias eu fui até
No concílio, eu dei para um amigo meu lá uma camiseta, então eu fico comprando as camisetas, dando para as pessoas, falando, você tem que participar, pastor, não é a vida das pessoas que está sendo transformada, é a minha vida. Eu quero terminar o meu ministério buscando o Espírito Santo e sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Todos os dias, pastor, todos os dias, eu mando o link para as minhas 7 igrejas que eu cuido aqui. Porque eu digo para eles, se vocês acham, o pastor fala que tem que participar e não participa, então eu estou participando. Venha você também. E tem sido uma bênção, não é? Uma bênção porque os resultados vêm, pastor. Parece tão demorado, o senhor sabe disso. A questão do batismo é muito importante, mas, olha, eu fui sendo usado por Deus, Deus foi trabalhando em vida, e os resultados vêm, pastor. Quando lembra da Renatinha que se batizou, logo em seguida a mãe dela se batizou, eles estão hoje no Clube dos Bravadores, isso é uma alegria, pastor. Eu sou realmente transformado, eu sou um novo pastor pela presença do Espírito Santo em minha vida. Eu louvo o nome do Senhor. Arão, você não era assim? O Espírito Santo não estava tão presente na sua vida antes? Como é que é essa diferença? Isso me importa saber aqui. Pastor, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e aqueles que me conhecem aqui na associação, que eu sempre trabalhei aqui na região de São Paulo, eu sempre passou tudo, eu fazia tudo direitinho, não é? E a gente se envolve tanto nas atividades ministeriais, pastor, e a gente acaba se tornando isso uma rotina, mas a gente vai fazendo assim, meio que empurrando com a barriga, pastor, mas agora não, eu faço, eu continuo fazendo, pastor, mas é aquilo que o Espírito Santo diz, não é? É aquilo que ele me orienta. Pastor, esse negócio que falam aí nos testemunhos, ontem eu vi o testemunho do irmão, né? O Espírito Santo falou comigo. Pastor, também fala comigo. Eu procuro sempre fazer aquilo que ele me orienta. Para mim, pastor, que sou uma pessoa muito ativa, assim, muito elétrica, como o senhor diz aí, a gente tem que ter controle. Tem que ter controle, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Hoje não, pastor, não é do meu jeito. Muito tempo do meu ministério foi do meu jeito, com as minhas características, sempre uma pessoa legal, bondosa, brincando. Hoje não. Hoje eles me veem assim, pô, pastor, você está diferente, você está assim uma pessoa, parece que mais calada. Você está com algum problema? Não, pastor, eu não estou com problema. É o Espírito Santo falando e dizendo, calma, Arão, calma. É desse jeito que tem que ser. Então eu estou presenciando a mudança da vida de um pastor que era ativo, com pouca dosagem do Espírito Santo, pela superatividade. Como Sim. nós somos impulsionados a isso. Sim. Irmã Sandra Ramos, a grande dificuldade da vida da senhora, como de todos que estão aqui, é ser cristã e colocar Cristo em primeiro lugar, porque a senhora tem que ser mãe, não sei se a senhora trabalha fora, a senhora é esposa, a senhora não sei se já é avó, enfim, tantas coisas simultaneamente, e Deus tem que estar em primeiro lugar. Essas coisas todas dividem vocês. E a luta de vocês é colocar Deus em primeiro lugar, dividindo tudo isso aí. Nós, pastores, somos pais, avós, o pastor Arão já é avô, né? Sim. Nós também temos famílias, família, enfim. Só que a diferença de vocês é que vocês têm que ter atenção para ter a Bíblia na mão o tempo inteiro, para orar o tempo inteiro, para estar ligado o tempo inteiro, entre essas coisas que vocês fazem. Nós pastores, trabalhamos no outro oposto. O tempo inteiro nós estamos com a Bíblia na mão. Nossa função é pregar e pregar e pregar. Então, nossa dificuldade é que o sagrado se torne comum, porque nós acessamos isso o tempo inteiro. Enquanto para vocês, o sagrado se torne incomum, porque vocês têm dificuldade de acessar pela variedade de coisas que vocês têm que fazer para ter a Bíblia na mão. Nós lutamos em polos diferentes apenas. A Bíblia pode se tornar muito comum para mim, porque eu falo dela todo dia, assim como pode se tornar incomum para você, porque você não a acessa todo dia pela diversidade de tarefas que você tem. Nossa luta só é diferente. Então, no mesmo lugar.
Estamos no mesmo lugar. Arão. É Por isso, verdade. eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, sem medo de errar. Não existe igreja sem pastor. Veja, esse camarada é pastor porque ele amou um pastor e o exemplo. Eu fui fazer, Arão, uma mensagem outro dia, no meu primeiro distrito aqui. Quando eu terminei a mensagem, o garoto se aproximou e falou assim, pastor, eu estava decidindo qual era o meu curso que eu ia fazer, acadêmico. Uhum. E eu decidi hoje, depois dessa mensagem, que eu vou fazer teologia. Eu falei, eita, glória a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Entende? Não existe igreja sem pastor. Agora, a outra máxima que eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, que é pastor. Não existe pastor sem ovelha. Sim. Nós só lutamos em lugares diferentes. Do jeito que o pastor tem que cuidar da ovelha, ei, ovelhinha, você tem que cuidar do seu pastor. Você tem que cuidar do seu pastor. Você quer a visita do seu pastor? Visite o seu pastor. Você quer a oração do seu pastor? Ore pelo seu pastor. Você quer que o seu pastor ligue para você? Ligue para o seu pastor. Porque nós estamos em lutas e lugares só diferentes. Eu posso estar com a Bíblia na mão e ela não está no meu coração porque eu tenho a Bíblia todo dia na mão. E você pode não ter a Bíblia na mão porque você não tem esse acesso a ela todo dia por causa da variedade que você tem de coisas para fazer. Só estamos em um lugar diferente. Entende? Arão, então a sua vida muda quando você entra aqui. Aluno, quando você estava na escola, era classe bíblica. Até hoje você tem classe bíblica, né, Arão? Joga duro Tem. nas classes. Nas classes, tem, pastor, classe bíblica, tenho as minhas atividades, como o senhor sempre diz, né? Eu entrego os livros, vou caminhar, entrego os livros, vou para o mercado, entrego os livros. No Dia dos Pais, eu falei para o senhor, né? Eu saí com as minhas filhas e nós fomos comemorar o Dia dos Pais entregando o livro. A menina, a Diana, falava assim: o senhor é pai, então um presente para o senhor. E nós fomos lá evangelizar, né? Tem essas coisas, particularidades, minhas classes bíblicas, e eu quero levar muitas pessoas para o reino dos céus, em nome de Jesus, pastor. Uma coisa que você falou das filhas aí, que a sala te ajudou a reorientar, é que vocês ficam, pastor, a gente sempre disse que tem que cuidar da família, mas era assim para mim, ó, igreja, como é que é a sequência que você me deu? Eu falei Deus, Deus, igreja, ministério e família. família. Então, a família Pastor, estava no lugar errado, né, pastor? sim, pastor, o senhor sabe disso, a gente vai para os concílios, eles sempre falam para a gente, até os administradores com a experiência que eles têm, não é? Veja, primeiro Deus, pessoal, depois a família, depois a igreja. Mas a gente vai motivado aí pela essa correria, tudo, pela responsabilidade que temos, a gente coloca primeiro Deus, né? Claro, buscar a Deus, depois a igreja, porque é uma demanda muito grande, e a família quando tiver tempo. Pastor, até nisso, o Espírito Santo trabalhou em minha vida quando eu conheci a sala, para que eu pudesse colocar como prioridade. Deus sempre foi o primeiro, não deixou de ser, mas o ministério é importante, mas depois de Deus vem a família. E hoje nós somos uma família feliz, porque todos nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo. E o ministério vem como consequência, pastor, sem desprezo nenhum, pastor. Ele é importante, mas a família. E hoje eu vivo com essas meninas, eu só fico com as duas, né? A minha esposa trabalha bastante como enfermeira, e é uma alegria poder, assim, a gente estudar junto a Bíblia. Sábado agora, pastor. É pena que vocês estão longe. Vou batizar as duas. Oh, glória a Deus, mano. Sábado à tarde, né? Para a honra e glória do Senhor. Sabe, Não... o meu primeiro batismo, mano, foi a minha filha. Sim. Meu primeiro batismo, como pastor ainda aspirante, meu presidente me autorizou, minha filha deu tempo de ser batizada e eu tive a grata alegria Amém. de meu primeiro batismo como pastor ter batizado a Ana. É lindo isso, né? É lindo. Arão, falando em família, você considera a Sala 57 uma família, né? Pastor, esses dias eu fui para Salvador, né? E aí eu falei, eu fui na associação lá em Salvador, e aí eu falei assim, eu vou com a camisa de Sala 57. E quando não foi a minha surpresa, eu cheguei lá, encontrei uma irmã, o senhor não é o pastor da Sala 57?
Sabe, é incrível, pastor. Outro dia não usei a camisa, fui numa igreja de uma cunhada minha. O senhor não é pastor Arão, estava de máscara, pastor. Da sala 57, sabe? Somos uma família, pastor. Família, tanto, o senhor não sabe, tanto de gente que eu entro em contato aqui, eu mando literatura, eu mando camisetas. Pastor, é uma família. E quando não tem na terça e no sábado, pastor, porque teve um tempo que nós tínhamos no sábado, lembra? Eu fico querendo fazer a sala 57 no terça e no sábado, não é? Distribuir apostilas, né? As duas apostilas. Então, pastor, é uma família. E quando eu estou assim, triste, eu me lembro, né? Das orações da Aderlândia, a Val, né? A Miriam, né? A Iclei, quanto que eu falo com a Iclei? Iclei, estou precisando de um negocinho aqui. Tudo que eu peço para a Iclei, eu falo assim, meu Deus, tenha misericórdia, que o Espírito Santo na vida da Iclei, que eu fico pedindo tudo, pastor. Eu fico passando para as pessoas os livros, os vídeos, tudo aí. Pastor, é a família. E na família a gente quer ter bênção, pastor. Né? A gente quer desaguar, porque a família é parte de tudo, né, pastor? Eu me sinto tão feliz, tão feliz. Pastor Arão, sabe o pastor Marcelo que pregou aqui agora? Sim, agora Me deu uma alegria, mas uma alegria extraordinária. Sabe por quê? Ele é professor de teologia. E sabe o que ele disse, Arão? Que ele está distribuindo o link para os seus alunos. Arão, você imagina a gente pegar aqueles gurizinhos lá que estão estudando agora, na primeira formação deles, e já impactar os pastores que estão saindo da faculdade com esta visão ministerial espiritual, meu amigo. Você Amém, pensa pastor. o que a gente vai fazer com essa igreja, cara. Eu olhei para isso hoje e falei, Senhor, Deus seja louvado pelo pastor Joaquim, o convite que ele fez para o pastor Marcelo, porque agora nós temos condições de influenciar toda uma classe de alunos, os alunos do pastor Marcelo. Agora aqui mesmo eu vi uma irmã no chat do Zoom dizendo que, acho que é a sua sobrinha, que é aluna do pastor Marcelo, lá no IAP, né? Está aqui assistindo na sala, disse até o nome dela, podia lembrar aqui, ó. Tá aqui. Obrigado, pastor Marcelo. Não vou achar agora, infelizmente. Mas ela disse, ó, ela é minha... Não achei. Deixa eu ver aqui. Ela fala o nome dela, eu queria repetir só para a gente lembrar. Mas esta ideia, pastor, de que ele é professor... Aqui, ó. Minha futura nora, a Mariana Abreu, é aluna de teologia do pastor Marcelo. A Nelly está dizendo, Nelly Raquel. Que coisa, né, pastor? A Nelly, a futura nora, a nora é a aluna do pastor Marcelo. A linha de extensão da sala 57, amigo. Que coisa mais linda, né? Você disse aqui no final do seu testemunho para mim, Arão, que você desenvolveu uma vontade muito maior de levar o evangelho, né? Pastor, como eu disse, a gente às vezes fica preso às rotinas do dia a dia, não é? São muitas demandas, não é? E como o senhor explicou aí, não somos melhores ou piores um do que o outro, mas é muita coisa para ser feito, pastor. Né? Essas partes burocráticas tomam muito tempo da gente. E eu coloquei no meu coração, assim, e isso é uma motivação do Espírito, de que eu quero transmitir o máximo possível do Evangelho para as pessoas, não é? E em tudo, pastor, em tudo que eu faço mesmo, de verdade. Não vai aqui um orgulho, demagogia. Em tudo eu coloco a pregação do Evangelho. Todos os dias, pastor, todos os dias, eu mando uma mensagem para os meus membros, todos, para todos eles, todos os dias. Eu digo, pessoal, vamos buscar uma comunhão com Deus e vamos levar o Evangelho para as pessoas. Nós precisamos, isso é ter o Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ok, desceu, comunhão com Ele. E sereis minhas testemunhas. Então, pastor, se eu quero que as pessoas desaguem sobre os outros, eu preciso primeiro. Eu preciso. Então, isso não é algo assim obrigatório, isso não é algo que é pesado. É uma satisfação muito grande, pastor, porque a vida no Espírito é isso. A gente poder transmitir o Evangelho para as pessoas. Que é o que a sala ensina, né? Que a sala ensina.
E recebereis poder e você vai desaguar. O desaguar é ser o testemunho, é Bíblia. A gente só está dando outro nome para a mesma coisa que já está lá, né? Você recebe o poder e você sai para ser testemunha. Testemunhar é o quê? É desaguar. Não é dar estudo bíblico só, não, é a sua vida. O principal estudo é a sua vida. Você tem que ter seguidores. Você tem que ter seguidores, irmãos. No sentido de que você é a placa indicativa para mostrar Jesus Cristo. Ninguém vai para o céu sozinho. Arão, eu tenho 4 coisas para te dizer, irmão. E eu tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente em São Paulo. Foi uma benção abraçá-lo lá na igreja de Moema, né? Foi lá que nós nos encontramos, foi uma benção. Eu amo você, cara. Você é muito importante para a minha felicidade. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Obrigado, pastor. Aquele momento que o senhor lá na igreja, o senhor nem percebeu isso. Que o senhor me deu um abraço, me chamou lá na frente. Pastor, foi tão bom. Foi o abraço de Deus, pastor. Aqui não existe nenhum momento para glorificar o homem. Foi a Deus. Porque eu estava num momento tão difícil, pastor. Eu lhe contei um pouco da minha história. Estava num momento de decisão, né? Estava assim tão triste. Alguém até me falou, pastor, o senhor estava tão triste lá naquele dia lá em Moema, não é? O senhor me abraçou. Foi o abraço de Deus dizendo assim, você faz parte da família. Acredite, confie, né? Não se preocupe. Depois eu liguei para o senhor, né? A gente conversou e foi uma bênção para mim. E hoje eu sou uma nova pessoa. E eu também digo para todos vocês, estou vendo aqui, pastor, na minha telinha, a Giovani, a Vera Portes, né? O Jorge Anete, o Odilon, a Viviane, a Cris é minha amigona. Pastor, e ela passava perto da casa da Cris. Eu amo vocês, pessoal. Vocês são minha família. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Louvado seja Deus, eu, pastor, por tudo isso. É exatamente esta minha sensação, amigo. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso, porque Ele quem opera tudo em nós, Arão. É tudo bondade do Senhor. Quando eu ouço você falar, Arão, quando eu ouço você falar, eu sou inclinado a terminar o seu testemunho lendo um texto da Bíblia que eu sou literalmente apaixonado. E acho que ele reverbera muito isso que você está me dizendo, sabe? A sua expressão de alegria, o seu alinhamento com o que você diz as coisas, a simplicidade, a profundidade com o que você diz. Diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam. Aqui está vindo um ruídozinho do Arão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Quando eu ouço você falar, eu vejo isto aqui. Singeleza de coração. Eu sinto que estou junto com você, que a gente tem coisas em comum, que a gente persevera unânime no templo, aqui é o nosso templo, e depois a gente vai de casa em casa, alegria e singeleza no coração. E esta sala está caindo na graça do povo. E todos os dias nós acrescentamos a essa sala aqueles que hão de ser salvos. Eu creio, pastor, creio mesmo. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua existência. Você me faz um bem muito grande, amigo, muito grande. Quando você fala assim, eu saio, eu viajo com a camiseta, eu vou com a camiseta, como eu sonho, pastor. Eu falei para o meu secretário do meu campo, como eu gostaria que nós, pastores
todos apoiássemos esse movimento e todos os outros que pregam o batismo do Espírito Santo com equilíbrio para que Jesus volte logo. Que é disso que nós precisamos. Obrigado, viu, amigo? Tamo junto, pastor. Amo você, cara. Tenha um grande dia aí na presença de Deus, viu? Obrigado, pastor. Você percebe, Barão, como ele é tão legal, né, cara? Dá vontade de abraçar o Barão e arrochar ele, porque é tão bom, rapaz, conversar com uma pessoa que você percebe que não tem nada ali de vaidade, não tem pretensão nenhuma, só quer testemunhar do amor de Deus. Tá cheio de falha lá, igual eu tenho, todos nós temos. Mas é muito bonito, queridos, ver pessoas desassociadas a qualquer estímulo de poder, de exaltação, de vaidade, de querer aparecer, sabe? É o que eu sempre digo, nessa sala a gente liga as luzes, os holofotes, a gente ilumina 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos só a lua, viu, irmão? No todo o processo, nós somos a lua. A lua brilha porque recebe a luz do sol. Nós aqui aparecemos porque o Senhor, com sua graça, nos permite, mas é a luz dele que deve ser vista. E a gente louva a Deus pela existência de pessoas como você, Claudinha, que está aqui sempre com a gente. Deus seja louvado. A gente louva a vida do Marcelo, do Rogério, que está sempre aqui. Amo você, viu, Rogerinho? Do Laurentino, que a gente conheceu fazendo Uber lá fora do Brasil, rapaz, lutando pela vida lá. Está lá. A Marcelinha linda, que ajuda a gente demais. A Dodora, uma família, queridos. Dodorinha lutando contra o câncer, está bem lindinha, com o cabelinho já crescido. Tive a oportunidade de abraçar esse chaveirinho. A Miriam hoje faz 26 anos de casado, irmãos. A Miriam, queridos, é muito importante nessa sala, porque ela é a nossa primeira moderadora. Foi ela que começou a me secretariar literalmente. Miriam, anota aí esses nomes para mim. Miriam, e ela foi anotando e fazendo a primeira agenda, e depois vieram outras pessoas que nos ajudam e formam esse time maravilhoso que a gente tem de moderadores hoje. A Miriam, todo o meu agradecimento, viu, Miriam? Ao seu esposo, ao seu filhinho, que nos ajuda tanto. Aí eu vou mostrar, né? Tem que mostrar o que lindo, a Miriamzinha com o seu Enoque, ó. Aí, ó. Casados, isso há 26 anos. Lindos, né? Hoje tem um filhinho, vive em São Paulo, e são sala 57 na veia. Miriamzinha, abre o seu áudio, eu quero que você termine com uma oração hoje, agradecendo a Deus. Deixa eu só colocar você aqui como ADM. Pronto, pode abrir. Olá, bom dia, sala 57, amo vocês. Bom dia! Parabéns, viu, pelos 26 anos de casamento. Obrigado, pastor, obrigado mesmo, que Deus abençoe. Muita felicidade para você, esse cara que eu amo, que é o seu marido, seu filhinho. Tive a oportunidade de estar na sua casa já 2 vezes, né? Indo e voltando, indo e voltando. Verdade. Ano que vem estamos juntos de novo, pastor. Vamos estar aí, se Deus quiser. Fazendo um evento no Capão Redondo, com a graça de Deus. Amém. Ore pela sala, para a gente terminar a reunião de hoje, e eu vou orar por você e pela sua vida matrimonial, tá bom? Obrigada. Querido Deus, querido Pai, querido Espírito Santo, obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, com várias pessoas, nós estamos aqui buscando o Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser a parte visível de Ti nesse mundo, Senhor. Que nós possamos brilhar. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Cada pedido que está no coração de cada um, Senhor. Que nós possamos sempre estar aqui juntos, unidos
que nós possamos passar a mensagem, Senhor, para as pessoas que não te conhecem, que elas possam conhecer antes que seja tarde demais, Senhor. Abençoa cada pastor, cada moderador, cada participante dessa sala, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por toda a Sala 57, todos os moderadores, pastores, todos que nos acompanham. Mas hoje, em especial, quero uma bênção especial sobre o filhinho da Miriam, sobre a Miriam, sobre o seu esposo. Hoje ela faz 26 anos de casamento. Que seja um dia agradável para os dois, de celebração, e que eles renovem o voto matrimonial para permanecerem casados, saudáveis na presença do Senhor. Amém. Ela é a primeira moderadora dessa sala. Chegou antes da maioria dos pastores, da maioria dos irmãos que estão aqui, lá desde o começo. Se a Miriam se ausentou dessa reunião 2 ou 3 vezes, foi por força de alguma circunstância. Mas de lá para cá, todos os dias, na madrugada, sentindo dor ou não, com as melhores condições ou não, como já foram várias vezes, ela está sempre aqui oferecendo de forma altruísta seus dons e talentos para nos ajudar. E eu louvo a Deus pela existência dessa tua serva. Batize Jesus pelo teu Espírito Santo. Guarde-a em tua presença e dê ela um dia feliz ao lado do Enoque, do seu filho, celebrando esses 26 anos de casado. Amém. Essas bênçãos eu peço estritamente sobre todos os casais que estão aqui na sala, os que vão ouvir depois, e também sobre todos aqueles que pedem a bênção diária sobre suas famílias. Amém, meu Deus. Que eu possa abençoá-los também, como tenho certeza está nesse momento abrindo as portas do céu para derramar bênçãos sobre esta família. Obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje. Obrigado pelos movimentos causados por ti, Espírito Santo, por falar ao coração, pela mensagem linda do pastor, pela lição de escola sabatina, pelo testemunho singelo e poderoso do pastor Arão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, viu? Amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque sua família existe. Amo vocês demais, viu? Muito obrigado. Amém. Fica com Deus. Muito bem. Números finais. A reunião de hoje. A reunião de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente para nos preparar para o recebimento do Santo Sábado do Senhor. Amém? Amém. Para todos vocês que ficaram até agora. Nosso... Bom dia! Bom dia! Com alegria, povo do Senhor! Bom dia, meus amores! Bom dia, Miriam! Bom dia, Miriam, seu crush! Bom dia, com alegria! Oi, vocês! Ai, casal lindo! Versão pura sem mistura! Eita, que romântico! Muito bem! Te amo, Leininha! Aí sim, 26 anos de casado, garotinho, hein? Ou empresta o filho hoje e vai namorar, viu? E ainda estão em lua de mel! Amém! Glória a Deus! Tem que celebrar! Eu amo vocês de montão! Cheio na bochecha e outro no coração! O sogrinho já foi embora, cadê ele? Quero falar que amo, pastor! Eu te amo, meu povo! Tchau! Bom dia! É hora de dizer tchau. Até amanhã. Distribua o link, meu povo. Bom dia, amém! Glória a Deus! Tchau, tchau, tchau.
Amém! Vem de montar um cheiro na bochecha, no coração! Bom dia, família 57.